E aí, como vocês estão? Mais uma noite aí. Boa noite a todos e a todas. Que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. E sexta-feira, terminando mais uma semana, com a graça do Pai Celestial, espero que todos vocês estejam bem, que possam ter aprendido e transbordado na vida das outras pessoas, em especial que estejam ao seu redor. Vamos concluir a nossa semana hoje com a oração da noite do livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 31 a 32. João 8, capítulo 31 e 32, onde diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir, para manter a nossa didática de aprendizado melhor, para poder gravar melhor a leitura. E Jesus dizia, pois, aos discípulos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Messias, Jesus Cristo, ele nos ensina com essa passagem uma coisa ao qual se vê de cara quem segue ou não a ele. Isso aqui é uma maneira ao qual se consegue até identificar. São certos padrões de comportamentos que nos faz até identificar quem segue o Messias ou não. E nesse padrão, ele próprio fala. Ele falava que aos judeus, mas fala a nós também, a todos nós. Pois se crê em mim, né? Vós permanecerdes na minha palavra. E é isso que o próprio Messias nos ensina, que a gente permaneça na palavra dele. Como? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Como é permanecer na palavra do Senhor? Como é que é permanecer na palavra de Jesus Cristo? É fazendo aquilo ao qual ele nos ensina. Seguindo aquilo ao qual ele nos ensina. O mundo vai falar tudo ao contrário. Vai rotular quem segue ao Messias de tudo que não presta. Eu lembro quando eu era mais novo, até no meio entre amigos, as pessoas se afastavam quando eu começava a falar de Cristo. Não era bem visto, a verdade é essa. As pessoas não são bem vistas. Começam a se afastar e... lá vem o crente. Ao padre, e assim vai. Com alguns termos, às vezes, até mais pesados. Alguns termos pejorativos um pouco até mais pesados. Mas isso é o que define perseguição. Quem segue ao Messias vai ser perseguido. Quem segue verdadeiramente e se torna um discípulo do Senhor é perseguido. E vou dizer mais. Quando se assume a identidade de filho amado, e quando se sabe, quando se toma essa noção, essa postura de saber que é um filho amado, que é a imagem e semelhança do Pai, que não se submete mais ao mandario de qualquer coisa ou ser deste mundo ou potestades, e se reconhece como filho herdeiro do Pai e age como tal. Não adianta apenas se reconhecer e não agir como. É uma responsabilidade muito grande. Você tem que agir da maneira ao qual o próprio Cristo nos pede. Temos que agir com coerência. E isso é uma virtude
diante dos olhos do Pai, diante do próprio Messias, porém, aos olhos do mundo, isso não leva, as pessoas perseguem, o mundo nos persegue. Tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro, mas tem um episódio que o próprio Messias fala, o próprio Jesus fala: se me perseguiram, também perseguirão vocês. E isso é fato, isso é fato. Por seguir a Yahweh, por seguir o Messias, por seguir a Jesus Cristo, somos tentados a desistir, somos ridicularizados. Muitas vezes a tribulação vem forte porque o inimigo ele não quer ver nenhum servo, nenhum filho. Opa, boa noite, como é que você está? Bem? A leitura hoje vamos ter a do livro de João, tá bom? João 8, versículo 31 a 32. Se quiser acompanhar aí vai ser bacana. O discernimento da palavra está sendo retirado dessa leitura. Mas, porém, quando a gente conhece a verdade, e aqui o próprio Messias é claro, ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é lindo, isso é forte, isso é verdade. Como é que a verdade liberta? Nós não deixamos de ser e nos submeter ao mandario das coisas desse mundo. Nós começamos a entender como esse mundo funciona e as potestades desse mundo trabalham. E deixamos de nos ver como escravos desse mundo e escravos do pecado. Quando começamos a reconhecer isso, a perseguição aumenta. Isso é um fato, isso é um fato. Todo aquele que gera frutos para o reino, ele é perseguido, ele é apedrejado. Tem um ditado que se diz, né? Em árvore boa, sempre leva pedrada, né? Porque tem que dar bons frutos. Em árvore que não dá bom fruto, ninguém nem olha. Deixa cair lá, apodrece às vezes até no galho. Mas isso é uma característica de quem está seguindo o Messias, que está fazendo a sua... Verdadeiramente, como ele mesmo fala aqui, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso é o que acontece. Não é fácil. Tampouco o Messias falou, Jesus falou que ia ser. Pelo contrário, ele foi muito bem claro. Desde o começo, Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Se me perseguiram, também os perseguirão. E passaríamos também por aflições. Ele nunca disse que seria uma maravilha. Tanto é que o caminho que leva à salvação é um caminho estreito. E nesse caminho estreito, ele é repleto de espinhos. Nos arranha. Nós vamos passando ele vai nos arranhando, vai deixando cicatrizes. O mundo que o inimigo nos oferece, e toda a sua potestade, é um mundo amplo, aberto, maravilhoso, fácil de caminhar, com várias opções, com uma grande diversidade, né? Mas isso não leva ao paraíso, isso não leva à salvação, pelo contrário, isso leva à destruição e ao inferno. Um tempo atrás mesmo, eu era adolescente ainda, eu lembro que numa das reuniões que tinha do grupo de igreja, um dos meus formadores, uma vez, ele questionou isso. Não porque ele pensava dessa maneira, mas ele levantou esse tema, que falava: para que a verdade? Antes se buscava a verdade, depois se descobriu a verdade, e chegou a um ponto da humanidade que dizia: para que a verdade? E hoje as pessoas, se olharmos direito ao nosso redor, estão vivendo assim: para que a verdade? Né? Exatamente. A porta aberta é exatamente. Obrigado. Em Mateus 13, 14. Exatamente. É essa questão do empobrecimento da perseguição. E para que a verdade? Né? Aí a resposta desse questionamento é exatamente essa: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará da escravidão
do pecado e libertará do fogo eterno. O mesmo, no próprio João, no livro das Revelações, ele mostra que nos tempos finais, apenas um terço subirá aos céus. Um terço. E se a gente for ver direito, vamos lá. Vamos colocar aqui. Não, deixar aqui melhor. Essa aqui dá uma impressão feia. Um terço seria praticamente isso aqui, ó. 3, né? Um pouquinho mais, 3,33. Ou seja, 7 pessoas estariam fora do reino. Apenas um terço. A cada 3, apenas um herdariam, subiriam ao reino. Porque não querem conhecer a verdade. Muitos são apresentados à verdade, mas não querem viver na verdade. Preferem viver nesse mundo de ilusão, que é um mundo fácil, é o que o inimigo nos oferece. E ai daquele que se levanta contra todo esse sistema montado, porque é perseguido. Uma coisa ao qual eu, depois que me tornei pai, são 9 anos já que me tornei pai, e eu vejo, depois que eu me tornei pai, eu comecei a entender um pouco melhor como é o Pai Celestial. E uma das maneiras ao qual o inimigo consegue atingir o nosso Pai Celeste é nos tirando dele. Ele não consegue atingir o nosso Deus, nosso Pai. Porém, ele vai fazer de tudo para atingir o Pai, maltratando os seus filhos, fazendo que nós, filhos, nos viremos as costas do nosso Pai. É a única maneira ao qual ele consegue ferir ao Pai. Vamos dizer assim, ferir, né? É tentando nos roubar. E ele vai roubar muitas almas. Já está roubando muitas almas. Cabe àqueles que se tornam ainda, que se mantêm firmes na fé, fazer o princípio especial, o núcleo familiar. É a primeira comunidade. É a família, você conseguir unir e manter aquilo firme, coeso. E ali, sim, depois daquilo, você começa a transbordar. Conhecendo a verdade. Andando pelo caminho da retidão. Sendo verdadeiramente discípulo do Pai Celestial. É isso que eu entendo que o Pai me ensina na noite de hoje. Me ensina no dia de hoje. O próprio Messias nos ensina. Quando ele fala, e Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de tudo, não apenas de tudo, não apenas do final do inferno, que é o pior, lógico. Mas nos liberta de tudo, nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta da ignorância, nos liberta da dependência emocional, nos liberta da falta de sabedoria, nos liberta da escassez, nos liberta da mendigância. Da mendigância, quando eu digo não é apenas questão financeira, mas a mendigância espiritual, a mendigância emocional, nos liberta de tudo. A verdade, que é Ele, e vale lembrar, deixar bem claro isso, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Messias, ele se mostra como ele realmente é, em 4 aspectos. Primeiro ele fala, eu sou. Eu sou. Ou seja, ele fala igual o nome do Pai, o Pai Celestial, Yah. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é o que salva. Como o próprio nome dele define, a tradução do seu nome nos mostra. Eu sou o que salva. Pois é isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a verdade sempre esteja no nosso caminho, seja sempre o norte, seja sempre a bússola para o nosso caminho
seguir o próprio Messias. A verdade que é Ele. O caminho, a verdade e a vida. Porque é ela que nos liberta. Amém? Espero que vocês possam ter um excelente final de semana e que tenham cumprido a missão de vocês essa semana que se passou e que se finda hoje, e possam desfrutar do final de semana em paz com suas famílias, com os seus entes queridos, as pessoas ao qual vocês amam e também amam vocês, e sejam portadores dessa verdade, sejam verdadeiramente discípulos, que sejamos verdadeiramente discípulos do nosso Salvador, para conhecer cada vez mais a verdade, porque é só ela que nos liberta. Bom? Sim, claro. Pois não. Vamos sim. Manda no direct aí depois, tá bom? Que colocarei isso em oração. Daqui a pouco, já vou entrar em oração aqui com minha família. Toda noite, sim, manda o nome dele no direct, tá bom? Que eu vou sim, tá certo? Colocarei ele nas orações. E falei, tome essa... Vamos fazer o seguinte, são 8h26, às 8h40. 8h40. Coloque em oração também. Manda o nome dele e ora junto. Às 8h40, 8h45, vai dar tempo, melhor. Às 8h45, vamos orar em comum acordo. Olha só como vai ter poder. O céu vai vibrar. Lembra que o próprio Messias fala, tudo que pedires ao Pai em comum acordo vos será dado. Coloca aí, manda no direct o nome, tá bom? Que a gente ora em comum acordo, às 8h45. Daqui a quase, são 15 minutos, dá tempo suficiente para a gente se reunir. Eu vou me reunir com a família para orar e colocarei sim, tá bom? Vou lembrar vocês em oração, tá certo? Mas vamos orar em comum acordo, vamos aproveitar as ferramentas que o próprio Messias nos ensina. Temos que aproveitar. Se ele nos ensinou, é porque ele quer as coisas. O Messias ele gosta da simplicidade, ele gosta que as coisas sejam simples, para que possamos alcançar a misericórdia dele e as graças dele. E olha o que ele fala: tudo que pedires em comum acordo em meu santo nome vos será dado. Vamos colocar essa graça aí, esse pedido, tá bom? Fica na paz. E todos vocês, que o Pai Celestial nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, que possamos andar sempre na verdade. Amém? Um abraço e Deus abençoe.